Relatórios de auditorias elaboradas pela CGU, que é a Controladoria Geral da União, apontam distorções contábeis de mais de 200 bilhões de reais em 5 ministérios no último ano do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Conforme os relatórios, o Ministério da Agricultura registrou inconsistências de 142 bilhões de reais. De acordo ainda com os técnicos da CGU, a maior parte dessas distorções, então, no valor de 134 bilhões, está relacionada a falhas contábeis no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, o órgão que fazia parte da pasta na gestão Bolsonaro. As outras falhas apontadas pela CGU são na educação, na saúde, Ministério da Cidadania e no antigo Ministério de Infraestrutura. Um minutinho para cada um e eu começo com Kim Rafael. Olha, tem que ser apurado, né? Não importa quem foi ou deixou de ser, eu acho que tem que ser apurado e a Controladoria Geral da União tá aí para isso. Assim como o TCU, né? Também provavelmente tem que ter um parecer do TCU, não só da Controladoria. E aqueles que apontarem qualquer tipo de indícios tem que passar por um procedimento, um processo que apure realmente e tenha a investigação necessária, né? Porque a gente sabe que quando se fala em Bolsonaro ou bolsonarismo, até o Luiz Roberto Barroso está dizendo que ele derrotou. Então, assim, tem muitas cartas marcadas nesse baralho. Então é necessário ter um pouco de cuidado antes de acusar qualquer pessoa. Doutora Monique? Não, é isso mesmo, né? Então as pessoas a gente precisa ter transparência no Brasil. Levar as coisas com seriedade, independente do governo, independente de ideologia. As pessoas precisam ser fiscalizadas, as instituições estão aí para isso. E a gente tem que cobrar que os processos eles funcionem, que as coisas elas venham à tona e que se há alguma inconsistência, que seja realmente responsabilizado. Francês? É o governo Bolsonaro, né? A campanha de ódio continua, não esquecem do governo Bolsonaro. Distorções... Mas é a CGU, Francês. Ela só está fiscalizando ali. A CGU dá trabalho também. Aparelhamento, também né? Assim como ela não esqueceu da Dilma, assim como ela não esqueceu do Lula lá atrás. Distorção tem como sinônimos desvirtuamento, deformação, desvio, alteração, deturpação. Então usam tudo isso. Usam distorção como manchete e depois, quando for corrigir ou for dizer que não encontraram nada, vem uma notinha de pé de página. Então é coisa, e se houvesse realmente distorção, se tivesse desvio, deturpação, desvirtuamento, ela encaminharia uma denúncia direto, não jogaria para a imprensa. O Samuel, aqui, isso mesmo, as distorções nas demonstrações contábeis, elas podem originar-se de fraude ou erro. Então, ela está sujeita a ser uma fraude ou a erro. Por isso que o Francês citou agora que estão tratando como distorções. Distorção é só para a pessoa pensar o que quiser. E, Francês, ainda na contabilidade, o fator distintivo entre a fraude e o erro está no fato de ser intencional ou não intencional. Emerson Celestino, 1 minuto. Para a imprensa ter o que falar durante o final de semana. O Tribunal de Contas aprovou por unanimidade todas as contas durante os 4 anos do presidente Bolsonaro. E o mesmo relator, Jorge Oliveira, pelo 4º ano seguido, ele colocou com ressalvas, né? E aí aponta para a CGU, que agora traz, né, essas distorções. Então tem que ser levantado, tem que fazer as análises corretas, lembrando que tem conta da Dilma também, que está no CGU, lembrando que tem conta do Ratinho. Então, assim, é normal, né, o Tribunal de Contas aprovar e depois vai para a CGU e tem algumas distorções. Só para incomodar. Daniel? Tiago, como os colegas de bancada falaram aqui, tem que ser apurado, né? Se foi fraude, se foi erro, o que aconteceu. Claro que a matéria está aí, a pauta está aí, as pessoas têm que se explicar. Em caso de erro, as pessoas têm que serem punidas, mas também, se o Tribunal de Contas já aprovou com ressalvas e tudo, voltar à pauta, uma matéria que já, em um valor tão exorbitante assim, merece um olhar de todos para que acompanhe o desfecho dessa situação. Edivaldo Magro,
202 bilhões de reais de distorções contábeis. Deixa eu te fazer uma pergunta bem objetiva. Duas. Erro ou fraude? Não, acho que nenhuma das duas. São distorções e é bem claro. Tanto é que no final do relatório do tribunal está recomendações para que os ministérios sejam mais rigorosos nos processos contábeis. É importante reconhecer aqui e dizer que essa é a função da Controladoria Geral. Como é a função da Controladoria Geral do Estado, como existe a Controladoria nos municípios, é controlar. É passar pente fino nas contas, né? Encontrando distorções ou encontrando fraudes, que se tome as medidas adequadas dentro do âmbito da lei. Mas o que se observa nesse momento, e não ficou claro ainda, o que se notificou foram distorções. E aí cabe explicações as mais diversas. É como a gente tem a prainha aqui, que foi dito que foi pago um preço, foi feito outro. Pode ter uma distorção contábil na forma como foi contabilizado. E aqui ontem o Calazans nos deu uma aula a respeito disso. Então, se não é, de repente não tem erro nenhum, não há problema nenhum. No caso da prainha, tanto é que o prefeito está tocando o projeto, porque não vê muito laço na denúncia. E eu também não vi. E nesse caso aí é tão somente uma atividade da controladoria, aí os colegas já jogam, que é a imprensa, é para a imprensa no fim de semana. Imprensa não trabalha fim de semana. A pior coisa que tem para a imprensa é você colocar alguma coisa no fim de semana. Nunca você divulga informações relevantes no fim de semana. Esse é um princípio básico da comunicação. Muito obrigado. Aí, nem pode morrer no final de semana que todo ninguém sabe. É que o Âncora está me permitindo, ele não me interrompeu até agora, só você. Já deu um minuto, já. Mas isso é problema meu, não é teu. Não, é o então, Âncora tem que... A gente pode continuar, posso só concluir? Pode concluir. Tá? Olha, tem duas... A gestão pública é muito fiscalizada. Hoje você tem instâncias muito complexas para investigar. Burocrática. E, curiosamente, ainda existe desvio, ainda existe corrupção.